A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 192 da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito do livro de Eclesiastes, do capítulo 5 ao capítulo 8. Lógico que não dá para a gente falar de todos os detalhes, mas eu selecionei aqui algumas coisas que eu achei interessante. A primeira coisa é que o capítulo 5 ele começa nos mostrando que nós devemos honrar a nossa palavra. Então, se você prometeu alguma coisa, se você fez um voto diante de Deus, se você fez qualquer coisa, você tem que cumprir aquilo que você falou. Por isso que ele traz alguns alertas. Tome cuidado com aquilo que você promete. É interessante que o próprio Jesus ele nos ensina que a nossa palavra é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem. Em alguns aspectos, até mesmo a escrita se torna inferior à palavra, quando a pessoa realmente tem uma palavra. E Jesus ele vai, nas bem-aventuranças, ele vai dizer a respeito de juramentos, ele vai falar o seguinte: olha, foi dito pelos antepassados, não jure falsamente e cumpra aquilo que você prometeu. E aí Jesus vai até pegar um pouco mais pesado e ele vai dizer o seguinte: olha, eu porém vos digo, não jure nem pela terra, nem pelo céu, porque nada disso é seu. E ele vai dar uma orientação para nós: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E aí ele, voltando aqui ao livro de Eclesiastes, ele vai apontar para nós aqui alguns erros da nossa palavra. Por que muitas vezes a gente dá a palavra, tem pessoas que dão a palavra e não conseguem cumprir. E ele vai mostrar alguns erros em relação a esse assunto. A primeira coisa é que no versículo 2 ele vai dizer o seguinte: não faça promessas de forma apressada. Você está com pressa, você não pensa direito, aí você vai lá e dá uma palavra. Isso pode se tornar um grande problema para você. Um outro problema é que tem pessoas que falam demais. E nesse falar muito, acaba prometendo coisas que ela não vai cumprir. Então, quem tem o hábito de falar muito, dá uma refreada e não prometa aquilo que você não vai dar conta de cumprir, né? E também é dito aqui nessa passagem que quando você dá uma palavra, você se compromete com alguma coisa, você coloca um prazo máximo. Aquele prazo máximo não quer dizer que você deva cumprir no último dia, mas se você prometeu alguma coisa, se você empenhou a sua palavra, cumpra o mais rápido possível, não deixe para cumprir em última instância, né? E por último, analise as suas coisas antes de você dar a sua palavra. Por quê? Porque o que a pessoa promete, a pessoa às vezes ela não percebe que não dá para fazer aquilo que ela prometeu. Ela prometeu pagar uma dívida daqui a 2 dias. Você não vai ter dinheiro para pagar essa dívida. Então é melhor nem você prometer. É isso que o texto vai dizer. Então, se você for prometer e não cumprir, é melhor nem fazer essa promessa. Eu acho interessante porque essas coisas elas trazem para nós um esclarecimento a respeito da importância da nossa palavra. E aqui, a partir do versículo 10, desse mesmo capítulo 5, vai dizer que a riqueza, ela pode ser boa, mas pode ser uma grande ilusão. Porque quanto mais rico a pessoa for, mais bocas ela tem para alimentar e mais preocupações em manter a sua riqueza. E o Salomão, né, que é quem escreveu isso aqui, e ele vai dizer: o que o rico tem a ganhar com isso? Nada, apenas saber que ele é rico, né? E aí ele vai dizer no versículo 15 que nós sairemos desse mundo da mesma forma que nós chegamos, sem nada. Você não vai levar nada quando morrer. Eu acho legal porque a conclusão dele é o seguinte, que a melhor coisa é comer bem, beber, aproveitar o que você ganhou com o seu trabalho justo. Aí sim, esse, segundo o autor, é a melhor coisa que tem que se fazer na vida. No capítulo 6,
Ele vai falar diversas coisas. Ele começa a falar sobre a insatisfação do coração, em que as pessoas lutam muito, até mesmo para comer, para se alimentar, mas quando consegue um patamar X, ela continua insatisfeita e isso leva a outro patamar, e a pessoa vive aquela angústia de alma e pode se tornar um grande problema. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a insatisfação. E ele dá um conselho que é melhor ficar satisfeito com o que tem do que ficar sempre querendo mais e viver a vida angustiada, né? E para encerrar, no capítulo 7, ele vai dizer alguns pensamentos a respeito da vida. E ele vai dizer o seguinte: olha, o nome limpo, ele vale mais do que o perfume caro, né? E a respeito da morte, eu acho muito chocante isso, como ele traz uma realidade para nós. Ele vai dizer que a casa de luto é melhor do que a casa de festas, porque na casa de luto se medita como é o fim de todas as coisas, o fim da vida. E mais, a respeito da morte, ele tinha uma percepção muito interessante. Ele vai falar o seguinte, que a gente não deve se preocupar com a morte. Por quê? Porque você vai morrer. Ele fala, a morte é melhor do que a vida, porque a morte é uma certeza de que todos passarão por ela, né? Deus, ele nos fez simples e direito. A gente é que complica tudo. Ele conclui com esse pensamento. E aliás, no capítulo 8, o último versículo, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que nós não conseguimos entender Deus. Os sábios dizem que entendem Deus, mas na realidade eles não entendem. São lições para o nosso dia a dia que demonstra que Deus, ele está muito, muito acima dos nossos pensamentos. E é isso. Amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.